E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, ontem tivemos um dia agitado, uma noite agitada e também uma madrugada agitadíssima. Pessoal, assunto sério, a gente já vai abrir o vídeo falando sobre isso. Está acontecendo algumas paralisações ao redor do Brasil e eu quero mostrar para vocês algumas coisas e mostrar também o que a imprensa anda comentando. Assunto sério. Depois, um assunto interessante, até animador, já diz respeito à oposição que nós iremos fazer e já começamos algumas coisas bem interessantes sobre o que a gente pode esperar do Congresso, de alguns grupos importantes que a gente até comentou ao longo do vídeo de ontem, como por exemplo os evangélicos, e mais algumas coisinhas que eu acho que são bem relevantes. Acredite se quiser, saiu uma matéria no Globo que foi uma das melhores matérias falando sobre os desafios que a turminha da esquerda vai encontrar. Depois eu quero falar com vocês sobre a direita como um todo, porque tem gente aí que vai tentar agora voltar, vai tentar se colocar como uma verdadeira oposição como foi o MBL. E aí nessa brincadeira vale tudo, inclusive até mentir e mentir descaradamente contra Bolsonaro. E eu quero mostrar pra vocês o que uma turminha da direita, inclusive aí, né, de um grupo bem conhecido, não é da MBL não, grupo aí que muitas vezes você assiste até os programas, que eu tenho certeza, um programa matinal, o que andaram mentindo sobre Bolsonaro. Depois eu quero falar com vocês da esquerda. Tem algumas coisas que são preocupantes, né, que a gente sabe que as pautas deles são conflitantes com as nossas, só que teve um artigo interessante na Veja que fala, que na verdade não é um artigo qualquer, é um artigo escrito pelo Maílson da Nóbrega, economista lá do Sarney, que ele fala assim, que a turma da esquerda tá prometendo algumas coisas que dificilmente vão conseguir entregar. E isso daí pode causar uma certa revolta. E causando revolta num cenário onde mais de 61% da população já não votou neles, então eles podem ter alguns probleminhas. E a gente acha que isso realmente vai acontecer. Inclusive já tem gente meio que se desiludindo. Quero comentar algumas coisas. Depois falar de Agenda Verde, que foi um dos principais temas repercutidos ao longo do dia de ontem. Envolve aí, né, o Barbie e mais algumas coisas. E se der tempo, algumas notícias internacionais e vamos começar. Olha só, não vou trazer aqui nenhum vídeo, nenhuma imagem. Não quero entrar no mérito aí dessas paralisações. Quero comentar algumas coisas que eu acho que são bem pontuais e importantes. Tem diversos grupos em diversas cidades estão fazendo algumas paralisações. Em determinados locais estão paralisando rodovias. Em São Paulo, paralisaram até um aeroporto de Guarulhos em determinado momento. Teve até voo cancelado, a gente vai falar disso aqui no vídeo. E a imprensa começa a falar muita coisa, né? Tem aqueles desencontros, o pessoal diz, e Bolsonaro isso, e Bolsonaro aquilo outro. Saiu uma matéria na Veja, por exemplo, sobre Bolsonaro, a gente vai comentar, mas acho que aqui é bem importante, porque já diz sobre o governo, sobre a atuação do governo, porque ao longo do dia eu tenho certeza que vão questionar o que o governo fez, o que o governo deixou de fazer para trazer a paz para o país, a democracia, vocês já sabem como é. E aqui quem diz é a própria Globo. Ministro da Justiça diz que determinou todas as ações possíveis para liberar as rodovias. Anderson Torres afirmou que orientou o reforço de efetivo para a Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Sobre isso, se vocês forem no Twitter oficial da PRF, por exemplo, eles estão fazendo postagens assim quase que a cada 2, 3 horas, fazendo assim um pequeno update, né, uma atualização sobre o estado das coisas. Eles estão colocando normalmente 4 imagens, onde tem inclusive as arrobas das PRFs estaduais, por exemplo, a PRF na Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, e em cada linha, né, assim, nas imagens compila tudo, mas assim, sei lá, por exemplo, Amapá, sem ocorrências, mais detalhes na PRF 191, lá do Amapá. No Acre, 2 interdições. Alagoas, 4 interdições. Amazonas, 1 interdição. E aqui foram várias postagens que eles foram fazendo ao longo da noite. Essa daqui foi a primeira, às 8h33, e falavam, total de manifestações desfeitas, 75. E tem muita gente que vai falar que a PRF não está trabalhando, que está de braço cruzado. Essa narrativa está crescendo. Vem desde o dia da eleição, né? A PRF bolsonarista. 11h01 da noite, PRF volta. Total de manifestações desfeitas, 84. 1h da manhã, total de manifestações desfeitas, 132.
Somando aqui, estamos falando de 300. Então não dá para falar que a PF não está trabalhando. E essa postagem aqui foi às 4h30 da manhã, mais 174. Foram mais de quase 500 manifestações desfeitas ao longo aí de, sei lá, um intervalo de 7 ou 8 horas. E vai ter muita gente falando que não, que o governo está fazendo isso, que está fazendo aquilo outro. Então, dê uma acompanhada. Vale a pena seguir o perfil da PRF, dá uma olhada também na PF. Quem sabe como é a imprensa. E aí, vejam só. Já estão querendo acusar Bolsonaro de um monte de coisa. A Veja, ontem, o Robson Bonin. Interessante que o Robson Bonin soltou duas notas. Primeiro, essa daqui. Cidades em Santa Catarina já sofrem com bloqueios de estradas. Os bloqueios provocaram uma corrida aos postos de gasolina em Florianópolis, Joinville, as principais capitais do estado. Ele diz, os bloqueios provocaram corrida aos postos de gasolina, viagens de ônibus marcadas para esta segunda foram canceladas, rodoviárias estão fechadas por causa do movimento. Em Joinville, a maior cidade do estado, o atendimento na área de saúde até setores da educação foram afetados pelos protestos. Aí vem o Globo para comentar, né? Bolsonaristas bloqueiam rodovia Hélio Smith em São Paulo e provocam cancelamento de voos lá em Guarulhos. Culpa é dos bolsonaristas. Sobre isso, o Renato Souza, jornalista da Record, diz, voo United 845, que decolou de Chicago e pousaria em Guarulhos às 7h15 da manhã desta terça-feira, recebeu ordens para voltar ao solo norte-americano por conta da obstrução de manifestantes no aeroporto de Guarulhos. O voo foi cancelado quando já estava no ar. Isso aqui foi à 1h da manhã. A Vera Magalhães já está falando o seguinte, está evidente que o golpe para tentar melar a eleição veio na boleia de caminhões. O silêncio fabricado do presidente é para que não seja ele a vocalizar o golpe. É urgente que todos os que se dizem democratas e o apoiaram digam se concordam com essa baderna. Na verdade, o Bonin soltou 3 notas. Olha essa nota, Robson Bonin. Bolsonaro usa caminhoneiros para criar narrativa sobre derrota. O mesmo Robson Bonin que solta essa nota é o que solta essa nota aqui também. A decisão de Bolsonaro sobre o bloqueio dos caminhoneiros. O Robson Bonin falou mais cedo que Bolsonaro recebeu algumas pessoas, ministros, a matéria maior do que isso. E aí uma das pessoas que Bolsonaro recebeu ao longo do dia foi o Bruno Bianco. Aí fala, né, que Bruno Bianco, que é o AGU, recebeu demandas da PRF para pôr meio nas unidades da Procuradoria da União nos estados, que vai atuar nos estados para obter saídas jurídicas ao trabalho de liberação das estradas. Bolsonaro, segundo o ministro revelou preocupação com os caminhoneiros, mas recomendou que o trabalho de liberação das rodovias vá em frente. Então não adianta vir querer culpar Bolsonaro, mas eles vão tentar culpar Bolsonaro. Eles vão tentar culpar. Mônica Bergamo já está aqui, ó. O golpe na Bolívia começou com protestos, adesão da polícia, omissão do exército, muita violência, imagem do país no chão, mas foi revertido e golpistas, como a presidente da época, foram parar na cadeia, em caixa alto, cadeia. Que é destino certo para delinquentes que ameaçam a democracia. Depois ela volta e posta, ó, esta é a presidente da Bolívia, condenada a 10 anos de prisão por conspiração, sedição e tocar o terror. Na Bolívia a coisa é um pouco mais complicada. Bem mais complicada. Mas a Mônica Bergamo já anda comentando na internet. E aí você vê. A contagem regressiva para a abertura dos sigilos impostos por Bolsonaro. Faltam 62 dias para a posse de Lula, que prometeu expor o que o atual presidente quis esconder. Essa é a turma da pacificação.